professora Valéria. Vamos iniciar nossa primeira aula de geometria espacial, tema desse nosso encontro, o cubo. Primeiramente, eu vou situar o cubo entre os poliedros. Mas o que são poliedros? Poliedros são sólidos limitados por superfícies planas poligonais, polígonos. Os elementos de um poliedro são as faces, então, eles são sólidos limitados por polígonos. No caso desse exemplo que eu coloquei aqui embaixo, os polígonos são triângulos. Triângulos são polígonos porque são superfícies planas limitadas por segmentos de reta. Todos esses segmentos de reta são chamados de arestas. E esses pontos onde encontram as arestas são chamados de vértices. Um poliedro é classificado como convexo, que é o caso desse nosso primeiro exemplo, sempre que, para quaisquer dois pontos que eu tomar sobre faces distintas do meu poliedro, então, no caso desse exemplo, eu tomei o ponto P e o ponto Q. O segmento de reta PQ vai estar completamente inserido dentro do meu poliedro. Se isso acontecer para quaisquer dois pontos que eu tomar sobre faces distintas, esse poliedro é classificado como convexo. Porém, se num poliedro existirem dois pontos, aqui no caso desse segundo exemplo eu chamei de pontos A e pontos D, tais que esse segmento de reta AD for um segmento de reta que não está completamente inserido dentro do meu poliedro, então esse poliedro não é convexo. Entre os poliedros convexos, destacamos os poliedros convexos regulares. Quando um poliedro convexo é regular? Quando ele satisfaz duas propriedades. Primeira delas, as faces são polígonos regulares. Ou seja, são polígonos cujas arestas são congruentes entre si. Além disso, as faces são todas congruentes entre si. Segunda propriedade, de cada vértice do meu poliedro vai partir o mesmo número de arestas. Existem somente 5 poliedros que são classificados como convexos regulares. Entre eles, eu destaco aqui o hexaedro regular, também chamado cubo, nosso objeto de estudo nesta aula. O cubo é um poliedro convexo regular, porque todas as suas faces são regulares, são polígonos regulares, são quadrados, e todos esses 6 quadrados são congruentes entre si. Além disso, de todos os seus 8 vértices, parte o mesmo número de arestas. No caso do cubo, 3 arestas. Existem outros 4, né? São 5 poliedros convexos regulares. Nos interessa nessa aula de hoje somente o cubo. Entre os poliedros convexos, vamos destacar os prismas. O prisma é um caso particular de poliedro convexo. Quais são as características de um prisma? Quando um poliedro convexo é chamado de prisma? Quando ele possui os seguintes elementos: duas bases congruentes. Então, para esse exemplo aqui que eu estou destacando, que é um prisma cujas bases estão destacadas em amarelo, as duas bases triangulares são congruentes. Além disso, o número de arestas da base, arestas laterais e faces laterais é o mesmo. No caso desse nosso exemplo, a base é um triângulo, então possui 3 arestas na base. Então, ele vai possuir também 3 arestas laterais e 3 faces laterais. Outro elemento importante é a altura. A altura é um segmento de reta ortogonal aos 2 planos da base. Um prisma é classificado como reto sempre que a sua aresta lateral for ortogonal, ou seja, fizer um ângulo de 90 graus com o plano da base. Se essa aresta lateral for oblíqua à base, ou seja, não for ortogonal, então esse prisma é chamado oblíquo. E um prisma é classificado como regular
quando a sua base for um polígono regular. Logo, o meu cubo, objeto de estudo neste encontro, ele é um prisma reto regular e, como vimos, ele também é classificado entre os poliedros regulares convexos. Um elemento importante do cubo é a diagonal do cubo. Vamos falar primeiro sobre diagonal, né? O que eu falar hoje vale para qualquer prisma, mas eu vou destacar no cubo. A diagonal, ele é um segmento de reta que vai unir dois vértices, tal que esse segmento de reta não forma uma de suas arestas. Então, aqui nós temos, sobre essa face que eu estou virando para vocês, esse segmento de reta que está aparecendo para vocês em vermelho, e esse segmento de reta, partindo desses dois vértices que eu estou destacando, formam uma diagonal. Porém, essa diagonal ela está sobre o plano da face do meu cubo. Logo, essa diagonal ela é chamada de diagonal da face do cubo. Ela não é a diagonal do cubo. Ela é a diagonal de uma de suas faces. Em todas as suas faces, eu posso traçar duas diagonais. Ela também é chamada de diagonal da base do cubo, até muito mais comumente chamada de diagonal da base, porque em geral a gente usa essa diagonal em uma face que está na base do meu cubo. Então, a diagonal da base ou diagonal da face, ela está no plano de uma de suas faces. A diagonal do cubo, ela é um segmento de reta que une dois vértices e ele está dentro, é um segmento que está dentro do meu cubo. Ele está inserido dentro do meu cubo, ele não está sobre o plano de nenhuma de suas faces. Percebam que a diagonal do cubo, ela forma um triângulo, que aqui está destacado em vermelho, com a diagonal da base e com essa aresta lateral. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Por quê? O cubo é um prisma reto. Logo, sua aresta lateral, ela é ortogonal ao plano da base. Como a diagonal da base e a aresta lateral têm um ponto em comum, então elas formarão um ângulo reto. Esse triângulo, portanto, é um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é a diagonal do cubo e os catetos são a diagonal da base e a aresta lateral. Destaquei eles aqui nesse desenho. Tá aqui um pouco mais escuro dentro do meu cubo. A diagonal do cubo eu representei com D maiúsculo e a diagonal da base eu representei com D minúsculo. Esse outro cateto aqui é a aresta lateral do meu cubo. Esse triângulo, portanto, é um triângulo retângulo. Logo, podemos relacionar essas três medidas pelo teorema de Pitágoras. A diagonal do cubo ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos aí, a medida da aresta lateral e a medida da diagonal da base do meu cubo. Sempre que eu precisar de calcular qualquer um desses elementos, eu posso usar essa relação. Se eu precisar conhecer a diagonal do cubo e conhecer a diagonal da base e a aresta lateral do cubo, tá fácil, né? Só resolver essa expressão. Porém, muitas vezes, a diagonal da base, ela não é conhecida. E aí, para relacionar os três elementos, eu preciso primeiramente calcular a diagonal da base. Porém, observem que a diagonal da base, ela também faz parte de um outro triângulo que está na base do meu cubo. E esse triângulo também é um triângulo retângulo, onde a diagonal da base é a hipotenusa e os catetos são as arestas, duas das arestas da base. Portanto, também podemos relacioná-los com o teorema de Pitágoras, onde a diagonal da base ao quadrado é igual à soma
das medidas dos catetos, que ambos são a medida da aresta da base. Resolvendo essa expressão, chegamos que a diagonal da base em função da aresta vale a raiz de 2, que está aqui destacado para vocês. Substituindo esse resultado nessa primeira relação, temos que a diagonal do cubo ao quadrado é igual a aresta ao quadrado mais a raiz de 2 ao quadrado. Resolvendo essa expressão, chegamos que a diagonal do cubo vale a raiz de 3. Também está destacado esse resultado aqui para vocês. Importante também conhecer, vou apagar aqui a minha lousa, a área total do meu cubo. A área total do cubo é a área de toda a superfície do meu cubo, ou seja, a soma da área dos 6 quadrados que formam as faces do meu cubo. Como esse é um poliedro convexo regular, todas as faces são congruentes entre si, logo, basta calcular a área de uma dessas faces e multiplicar por 6. Ou seja, aqui a área de 1 quadrado vale A ao quadrado, a área de quadrado é o produto aqui das duas arestas, A ao quadrado, logo temos que a área total vale 6 vezes a medida da aresta ao quadrado. Importante também conhecer a medida do volume do meu cubo. Para esse encontro, eu vou falar de volume destacando cubos, pequenos cubos unitários dentro desse meu cubo maior que eu quero conhecer o volume. Cada cubinho desse unitário tem uma unidade de medida na sua aresta lateral. Mas o que é essa unidade de medida? É a unidade de medida que eu estou usando naquela situação. Pode ser 1 centímetro, 1 decímetro, 1 metro, qualquer unidade de medida que eu use para aquela situação. Portanto, esse cubo que eu estou aqui destacando, o meu cubo total que eu preciso calcular o seu volume, ele possui de aresta 4 unidades de medida. Cada um desses pequenos cubos tem uma unidade de volume. O número de cubos que preenche completamente esse meu cubo maior vai ser o valor do volume desse meu cubo. Para esse exemplo, olha, eu tenho aqui 4 cubos enfileirados. Como todas as arestas têm medida 4 unidades de medida, eu vou ter 4 fileiras de 4 cubos. Ou seja, nessa primeira fileira completa, né, a base completa é preenchida por 16. 4 vezes 4, 16 pequenos cubos unitários justapostos. Como eu terei aqui para a altura também 4 unidades de medida, eu vou justapor 4 vezes esses 16 pequenos cubos justapostos. 4 vezes 16, teremos ao todo 64 cubos unitários justapostos. 64 corresponde ao volume desse cubo de aresta 4 unidades de medida. Esse 64 decomposto vale 4 ao cubo. 4 era a medida da minha aresta. Chegamos, então, que o volume do cubo é a medida da aresta ao cubo. Então, a medida do comprimento vezes largura vezes altura. Para encerrar esse nosso encontro hoje, vou aqui apagar a minha lousa, falarei da planificação do cubo. O que é planificar um sólido? Planificar um sólido é representar um sólido geométrico tridimensional, que tem 3 dimensões, em um plano bidimensional, um plano com 2 dimensões. Para isso, o que eu faço é como se eu estivesse abrindo toda a superfície que vai estar sobre esse cubo. Toda essa superfície
eu abrir e representá-la em um plano bidimensional. Eu montei aqui um cubinho de papel, tá um pouco avacalhado, mas só para representar essa ideia. É como se eu tivesse toda a minha superfície aqui coberta de papel e eu vou abrir essa superfície de forma a representar esse cubo em um plano bidimensional, que é exatamente a figura que temos aí nesse slide. Então, esta é uma representação da planificação do meu cubo. Porém, um sólido geométrico muitas vezes possui mais de uma planificação. No caso do cubo, ele possui 11 formas diferentes, que eu vou destacar aqui em amarelo, né? São 11 formas diferentes de representar a sua planificação. Então, 11 planificações diferentes para representá-lo num plano bidimensional. Bom, ficamos por aqui nesse encontro. Até a próxima. Tchau, tchau!